Obrigado, meu querido companheiro senador Paulo Paim. Caríssimo Paulo Paim, senhores e senhoras que nos assistem e nos ouvem, o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acabou de conceder, nesta tarde, conceder liminar a um mandado de segurança, cassando a decisão do plenário da Câmara dos Deputados, que havia concedido, que havia decidido pela não cassação do mandato do senhor Nathan Donadon como deputado federal. Essa decisão de agora à tarde do ministro Luiz Roberto Barroso suspende os efeitos da deliberação do plenário da Câmara dos Deputados da semana passada. E, obviamente, esta decisão, por parte do ministro, manda, obviamente, a Câmara proceder novamente a essa sessão ou tomar outro procedimento. Obviamente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, gera ao Parlamento, em primeiro lugar, para a sociedade brasileira e para a democracia brasileira, traz um alívio. Traz um alívio porque sana uma incoerência, uma incongruência, algo inconcebível, que era o Parlamento conviver com a situação inaceitável e inconcebível de ter, dentre os quadros do Parlamento brasileiro, um presidiário. Que era a situação incoerente de ter, dentre os quadros do Parlamento brasileiro, alguém que não tem direito político, porque a Constituição reza que aquele que é preso tem suspenso seus direitos políticos, mas que representava o direito político de outros brasileiros. A Câmara dos Deputados, com a decisão da semana passada, e a decisão foi da Câmara dos Deputados, a decisão foi daqueles que se omitiram, e a decisão foi daqueles que não votaram pela cassação. Querendo ou não, os votos que impediram a cassação do senhor Nathan Donadon acabam sendo responsáveis por isso. Jogou a democracia brasileira e jogou a cidadania brasileira diante deste enorme constrangimento. É uma decisão que constrange o Parlamento. E é uma decisão de costas para o que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, reclamou, e diante do que a sociedade brasileira, em especial no mês de junho, reclamou nas ruas e nas mobilizações que ocorreram em todo o país. Mas não adianta, senhor presidente, da parte de nós, daqui do Senado, não adianta da parte de nós parlamentares ficar só constatando o óbvio. E também, por outro lado, senhor presidente, é, por assim dizer, constrangedor também para o Parlamento ter os equívocos daqui do Parlamento toda vez sendo retificados por parte do Supremo Tribunal Federal. Ora, senhor presidente, nós muitas vezes reclamamos, é inaceitável, dizemos, e muitas vezes daqui eu ouço, é inaceitável a intervenção ou a intromissão de outro poder nas nossas atribuições. É inaceitável a intervenção de outro poder nas atribuições do Legislativo. E eu concordo, e eu acho que uma das características fundacionais de um Estado de Direito e um dos princípios fundantes da nossa Constituição é a separação dos poderes, a separação e a independência dos poderes. Mas, senhor presidente, o que dizer quando a democracia é atacada, quando o próprio Estado é atacado com uma decisão como esta por parte da Câmara dos Deputados? O que dizer de uma decisão
absurda, de uma situação esdrúxula como esta, do que é a decisão e a situação de que uma das casas do Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, tem mantido dentro dos seus quadros alguém que é presidiário. Então, como não pedir a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, de um dos outros poderes da República, em socorro à própria democracia, em socorro ao próprio Estado de Direito? Então, por si só, se legitima, inclusive em socorro à própria Constituição, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, é uma decisão que constrange o parlamento pelos equívocos, pelos erros do próprio parlamento, pelo equívoco cometido pelo parlamento. Portanto, senhor presidente, não quero aqui da tribuna fazer a constatação do óbvio. Nós não podemos, esta casa, e já disse aqui, e vários outros já disseram da tribuna do parlamento, e ao longo do tempo, vários outros já utilizaram a tribuna do parlamento, ou já utilizaram a mesa dessa casa, para dizer, em vários momentos, que prefere o parlamento aberto e funcionando, com todas as vicissitudes e mazelas que tem o parlamento, do que o parlamento fechado e não funcionando como é nos regimes de exceção e nas ditaduras. Mas o parlamento, como casa sagrada da representação popular, como espaço sagrado da representação popular, um espaço que tem conteúdos sagrados, como o espaço dessa tribuna, senhor presidente, não pode se dar ao deslize, não pode se dar ao constrangimento. Senhor presidente, veja, espaços mais sagrados de pronunciamentos como essa tribuna. Essa tribuna aqui é um espaço onde a voz do representante do povo fala para os seus representados. Pois bem, o que dizer que uma tribuna igual a esta, inclusive uma tribuna legítima da representação popular, na casa vizinha desta, na semana passada, foi utilizada por um presidiário, que estava já com seus direitos políticos suspensos, que estava condenado, que já tinha um processo transitado e julgado. Senhor presidente, deixar o parlamento à mercê disso é enxovalhar o parlamento. Deixar o parlamento à mercê desse constrangimento é reduzir e diminuir o parlamento. E o parlamento não pode estar à mercê desses constrangimentos. Porque toda vez que o parlamento se coloca à mercê disto, nós vamos ter que dar razões e razão a intervenções como esta, por parte do Supremo Tribunal Federal. Como não dar razão ao ministro Barroso? A decisão que ele tomou nesta tarde, salvando não somente o parlamento, salvando o Estado de Direito, salvando a instituição, salvando o constrangimento do Brasil. Porque é a nossa democracia que vira matéria nacional, é a nossa democracia que vira manchete internacional, é a nossa democracia que passa a ser noticiada internacionalmente como aquela democracia que tem, dentre os quadros dos seus membros do parlamento, um presidiário condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente, nós temos esta vinda à tribuna não é somente para comentar a decisão do ministro Barroso. Não é para parabenizar e agradecer ao ministro Barroso por ter socorrido a democracia, porque não se agradece o que é feito como obrigação. Não se agradece o que é feito como obrigação de homem público. Não se agradece o que nós fazemos como obrigação nossa. Essa vinda à tribuna, senhor presidente, é para cobrar o que temos que fazer como tarefa nossa. Senhor presidente, nós estamos apelando há anos, e eu vou voltar aqui para apelar mais uma vez, para pormos fim ao voto secreto, que foi o principal responsável pela
continuação do senhor Natan Donadon. Senhor presidente, nós já rebaixamos, inclusive, o programa do voto secreto. A melhor PEC do voto secreto que tem é a de Vossa Excelência. PEC 50, PEC que Vossa Excelência representou como PEC 20, né? É a melhor proposta que tem. Acaba com o voto secreto em todas as instâncias. Eu sou partidário dessa PEC. Eu sei, colegas, companheiros, colegas de parlamento, vêm comigo e ponderam. É um excesso. Eu não considero excesso acabar com o voto. Não tem sentido. Eu até ponderei. Mas será que é um excesso? E pesquisei. Será que é um excesso acabar com o voto secreto em todas as instâncias no parlamento? E pesquisei. Na democracia mais conhecida no Ocidente, né, que muitos costumam utilizar como referência democracia, eu não sei se é tão referência de democracia assim, porque eles costumam espionar as outras democracias, que são os Estados Unidos da América, mas nos Estados Unidos, no parlamento, no parlamento bicameral americano, lá não existe o instituto do voto secreto. Então, qual razão para existir o voto secreto no nosso país? Pois não, até na escolha dos membros da Suprema Corte, o voto é aberto. Perfeitamente. Então, pelo parlamento. Então, veja, senador Paim, nós inspiramos a nossa Constituição Republicana de 1891, todos assim sabem, na Constituição Americana. Todos sabem. Se nós inspiramos na Constituição Americana, por que nós temos um leque tão vasto do voto secreto na nossa Constituição? E por que lá nós temos o voto secreto para indicar ministro do Supremo Tribunal Federal, nós temos voto secreto para indicar conselheiro para o Conselho Nacional de Justiça, nós temos voto secreto para conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos voto secreto para apreciar veto da Presidente da República. Até para as agências. Nós temos voto secreto para as agências reguladoras, nós temos voto secreto para a cassação de mandato, nós temos voto secreto para a escolha do presidente da casa e dos membros da mesa diretora da casa. Nós temos voto secreto para a indicação do Procurador-Geral da República. Nós temos voto secreto para a indicação do embaixador. No parlamento americano, e eu vou utilizar como regra, vou utilizar como referência o parlamento americano, porque o parlamento americano é a Constituição americana, o molde que nós encontramos para o nosso modelo de Constituição, de nossa primeira Constituição republicana de 1891. Eu acabei de citar aqui para o senhor, senador Paulo Paim, presidente em exercício nesta sessão, 9 situações de voto secreto que nós temos aqui. No parlamento americano, nenhuma dessas situações, desde o ministro da Suprema Corte americana até os dirigentes de agências reguladoras, nenhum deles é indicado pelo voto secreto. Porque nós precisamos do pré-requisito do voto secreto para todas as situações. Alguns diziam, para proteger dos excessos do Executivo. Por quê? O que é que nós temos? Porque nós, na soberania do mandato que nos é concedido pelo povo, precisamos de proteção sobre excessos do Executivo. Nós não vivemos em uma ditadura. Nós não vivemos, se fosse esta a lógica, então os ministros do Supremo Tribunal Federal teriam que ter proteção sobre os votos que eles proclamam. E os votos que eles proclamam são, por excelência, públicos. Ora, se os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal são públicos, se os atos do Procurador-Geral da República são públicos, se os atos do Presidente da República são públicos, porque os atos e votos dos membros do Parlamento, 9 dos atos e designações dos membros do parlamento precisam e necessitam ser secretos. Não há justificativa em nenhuma levantamento que fiz, senhor presidente. Nenhuma das democracias ocidentais tem tantas situações de voto secreto quanto a democracia brasileira. Na Europa, existe voto secreto também. Existe situação do voto secreto na França, na Finlândia, na Espanha,
mas em nenhuma tem tantas situações de voto secreto quanto no Brasil. Nós temos, pelo menos na nossa prevista, na nossa Constituição, no regimento interno do Senado, pelo menos 10 situações de voto secreto. Inaceitável. Sou partidário, senador Paulo Paim, de vossa proposta de emenda constitucional. E por isso, nós não poderíamos, aí toda vez que tem uma emergência, nós atuamos assim, como um pronto-socorro, como bombeiro, pagar um incêndio ali. Como a sirene. Tem um escândalo como a não cassação de Natan Donadon. Aí todos se apressam a dar uma declaração pública. Vamos colocar em votação uma proposta de emenda constitucional naquele caso. Naquele momento, não, vamos votar. Esfriou, não se vota. Pois bem, no dia, na Câmara dos Deputados, tem uma proposta lá. Não, eu repito, não é o ideal. O ideal, até atuando como bombeiro, com a sirene da urgência do bombeiro, talvez o ideal fosse, no dia que não se cassou Natan Donadon, ter sido dito o seguinte: vamos votar agora a proposta de emenda constitucional do senador Paulo Paim. Mas não conseguimos, lamentavelmente, aqui na casa avançar nesse consenso. Mas que, pelo menos, vamos ao programa mínimo do voto secreto. O programa mínimo do voto secreto é a PEC de iniciativa do senador Álvaro Dias, que já votamos aqui no Senado. Está lá na Câmara. Está lá na Câmara, já está quase um ano lá na Câmara. Quase um ano lá na Câmara. Proposta de emenda constitucional 196. Esta, pelo menos, acaba com o voto secreto para cassação de mandato. Pois bem, senador Paulo Paim, depois de muita pressão, resolveram instalar uma comissão especial para apreciar essa proposta de emenda constitucional. O presidente da Câmara disse na semana passada, quando teve a vergonha nacional da não cassação Natan Donadon, que iria colocar a voto a proposta de emenda constitucional, a comissão especial, que não iria ter mais nenhuma reunião, que não iria submeter mais nenhum processo de cassação sob o manto do voto secreto. Só que o problema é a situação concreta. Veja, a comissão especial que está lá na Câmara para apreciar a proposta de emenda constitucional 196 precisa ter 20 sessões, precisa ter 10 a 40 reuniões, 10 a 40 reuniões para levar da comissão especial para o plenário para ser votado. Sabe quantas reuniões já teve até agora, senador Paulo Paim? Uma reunião. Aí agora teve uma reunião. Agora, pronto. Ministro Barroso tomou uma decisão, suspendeu a decisão da Câmara dos Deputados. Isso não pode aplanar o fogo. Isso não pode servir para diminuir a indignação nacional. A cidadania, a mesma cidadania que foi às ruas em junho, não pode ficar acomodada. Não pode, a capacidade de indignação não pode ficar acomodada e quieta. Nós estamos no segundo dia de setembro, na semana dedicada, que é tida e dita como Semana da Pátria. No dia 7, sábado, o dia dito da nossa independência, essa semana tem que ser dita e referida como uma semana para reflexão, para uma profunda reflexão e mobilização nacional. A cidadania não pode ficar acomodada a uma situação como esta. Aquela juventude e aquelas mobilizações que ocuparam as ruas brasileiras em junho não pode aceitar como normal, nem podem aceitar que tudo fique retomado como normal somente como essa decisão do ministro Luiz Barroso. É urgente, por parte do parlamento, medidas
urgentes, é urgente do parlamento medidas concretas que refaçam o que é, de fato, o papel do parlamento. E isso só pode ocorrer, senador Paulo Paim, quando nós destituirmos esse vestal da impunidade que é a figura do voto secreto. Então, senador Paulo Paim, eu espero que essa decisão desta tarde do ministro Barroso não funcione como uma espécie de apagar de incêndio, de vamos nos acalmar a partir de agora. Vamos a uma nova decisão e agora nessa nova decisão por parte da Câmara, aí sim caça o mandato do deputado presidiário e tudo fica como dantes no quartel de Abrantes e não se fala mais no fim do voto secreto no parlamento. Não pode ser assim, não pode ficar desse jeito. Está comprovado que a democracia brasileira, que o parlamento brasileiro não pode conviver com uma indecência, não pode conviver com uma incongruência, não pode conviver com um instrumento anacrônico e inadequado para os seus tempos, como é a figura do voto secreto. Cada um tem que fazer a sua parte. A parte do parlamento, cada uma das casas, é que a Câmara dos Deputados não continue nessa situação absurda. Não basta declarações fortes de efeito. Não basta dizer, não votaremos mais nenhuma processo de cassação enquanto não acabar com o voto secreto e ter somente uma sessão da comissão especial que aprecia o fim do voto secreto. Tem que a comissão especial reunir e levar a plenário, de fato, o quanto antes, o final do voto secreto naquela casa. Por outro lado, aqui no Senado, temos que avançar no entendimento para que a proposta de Vossa Excelência, sua proposta, senador Paulo Paim, possa também avançar no debate aqui na casa. E, por fim, esta casa, meus senhores, minhas senhoras, esta casa só avança quando a cidadania se indigna. Se a cidadania não se indigna, se a cidadania não se levanta, se a cidadania não se mobiliza, se não se pressiona, se não há pressão sobre essa casa, nada muda. Que essa semana seja de profunda reflexão sobre o nosso país, mas que seja, em especial, uma semana que se reflita que aquelas mobilizações que tiveram em junho não podem ficar em junho. Elas têm que ter continuidade para que nós possamos ter mudanças reais e concretas em nosso país. Se não houver pressão sobre as instituições não avançarão.